Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 20 de janeiro. Sou William McMasters. Olá, da Voz de Deus do Zimbábue. Sou Steven Tutani. Bem-vindo de volta, irmão Steven. Obrigado, meu amigo. Estava pensando na pausa que fizemos para as férias de Natal. Sim, senhor. Não transmitimos o podcast por algumas semanas e mesmo assim passou voando. Mas fiquei feliz de voltar na semana passada para o nosso primeiro podcast de 2024. E já passou mais da metade de janeiro, o que não dá para acreditar. Tenho grandes expectativas para esse ano e uma das maiores é que este será o ano em que nosso Senhor voltará para nos buscar. Ele vir nos buscar esse ano seria a coisa mais importante. Gostei de ler a última carta de 2023 das Águias se reunindo, sobre vermos nossos entes queridos e a vinda do Senhor. Estou muito ansioso por isso. Mal posso esperar. Que maneira perfeita de terminar o ano passado, ouvindo desesperos e tendo comunhão e lava-pés. Foi uma grande bênção saber que eu estava participando da ceia do Senhor e do lava-pés junto com inúmeros crentes ao redor do mundo ao mesmo tempo. Havia tão grande presença e unção quando inclinava a cabeça e orava pela noiva do mundo todo, e sabia que outra pessoa também orava por mim. Foi especial, gostei muito desse culto. É sempre sagrado participar da comunhão e do lava-pés com nossas famílias e entes queridos. Também concordo que essa foi a melhor maneira de terminar o ano. E sei de uma coisa com a chegada do novo ano. Enquanto permanecermos na palavra, tudo será perfeito. Amém. Você acertou em cheio. Não podemos evitar. Somos parte dessa palavra. E nada mais nos satisfaz como essa palavra. Que povo privilegiado nós somos. Amém. Por mais difíceis que sejam as provações, nada pode nos separar dele. E ele nos diz isso toda vez que apertamos o play. Está tão ancorado em nosso coração. Que bendita segurança. É isso mesmo, meu amigo. Estou muito feliz por saber o que sabemos, por vermos o que vemos e ter ouvidos para ouvir esse alimento armazenado. Amém, estamos recebendo isso através de volume de fitas. Sei que poderíamos ter muito mais companheirismo e adoro falar sobre o que essa mensagem significa para nós. Mas acho que devemos começar esse episódio. Acho uma ótima ideia. Teremos a eternidade para ter companheirismo, combinamos um dia. Gosto disso. As lutas que muitos fiéis enfrentam em alguns países são muito evidentes e difíceis. Muitas coisas que tomamos como garantidas todos os dias, como eletricidade e água corrente, simplesmente não existem ou são muito difíceis de obter. A África Central apresenta algumas das piores condições quanto a isso. No Chad, temos nos comunicado com o irmão Emmanuel Nangone Djedubum, nosso representante da gravações A Voz de Deus de N'Djamena, Chad. Estávamos desde o ano passado trabalhando para encontrar uma solução para o problema de energia que impede que a maioria dos crentes do país carregue facilmente dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets. Infelizmente, a crise de energia no Chad piorou e tornou as condições de vida muito difíceis em todo o país. O custo de vida também se tornou muito alto, piorando ainda mais a situação. O combustível está custando mais de $15 por galão, o que quase inviabiliza a possibilidade de viajar de carro ou de transporte público. Nosso irmão chegou a declarar que viver não é para nós, estamos privados de tudo, exceto do que precisamos para sobreviver. Mas ele continuou, mas Deus é maravilhoso para nós, porque vivemos pela fé. A mensagem é tudo para o irmão Emanuel e é a força motriz que o leva a continuar. Ele e o pequeno número de crentes do Chad a têm como preciosa e bem junto ao coração. Recentemente, ele humildemente nos informou que seu gerador havia estragado e que nos últimos 3 meses só teve energia 2 vezes no escritório, e sua casa estava na mesma situação.
E pensar que isso acontece na capital e na maior cidade do país, então pode-se imaginar a situação do resto do país. Ele estava aflito, pois não tinha como carregar facilmente os dispositivos para ouvir a voz. É de partir o coração ouvir isso, pois não conseguimos imaginar um dia sem a possibilidade de ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Nesse momento, vimos que comprar um novo gerador para o pequeno escritório não era mais uma opção, pois ele não teria condições de comprar combustível a $15 o galão para usar um gerador. Assim, pedimos ao irmão Emanuel que nos enviasse os dados de uma empresa em N'Djamena que podia instalar um sistema de energia solar no escritório. O projeto foi aprovado e, durante as férias de Natal, o irmão Emanuel voltou a ter eletricidade no escritório e em casa. Em resposta, ele disse o seguinte: Que Deus os abençoe ricamente a serviço dele e por minha causa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso é apenas para informá-los de que estou completamente satisfeito, tanto no escritório da Voz de Deus quanto em minha casa, com os painéis solares agora instalados. Há alguns dias que o escritório está bastante movimentado e minha casa parece a casa de alguém que mora numa capital. Eu lhes agradeço por tudo que têm feito por mim e que Deus lhes conceda suas bênçãos 100 vezes mais por isso. Louvado seja o Senhor. Também estamos em plena atividade para fornecer ao irmão Emanuel sua primeira remessa de tablets Ágapo para os crentes do Chad, por meio do escritório da Gravações A Voz de Deus de Camarões. No momento, só podemos enviar tablets para aqueles que têm a possibilidade de carregar um tablet. Para os demais crentes que não têm eletricidade, estamos trabalhando para lhes fornecer uma unidade solar portátil feita sob medida, mas essas unidades são caras e às vezes difíceis de enviar para o exterior. Por favor, continuem orando por isso, pois se trata de um projeto em andamento, e há muitos outros países que enfrentam situações semelhantes. A primeira biblioteca da Gravações A Voz de Deus de Gana começou em 1985, após uma visita do irmão José e do irmão Billy Paul Brana ao país, em janeiro do mesmo ano. Isso deu início ao fornecimento de material da mensagem ao país. Em 1993, o irmão Samuel Wontumi foi colocado na lista como representante da Gravações A Voz de Deus de Gana, e o primeiro escritório oficial foi estabelecido, o qual permanece até hoje. A jornada do irmão Samuel à mensagem começou em 1970, em Accra, Gana. Uma noite, ele pegou algo do chão para usar como papel higiênico. Ele o virou para ler, e o que viu o convenceu de que aquele não era material para ser usado assim. Então, o guardou. Foi assim que conheceu a mensagem. Ele rapidamente escreveu para as publicações A Palavra Falada dos Estados Unidos, que lhe enviou pelo correio 2 livros da mensagem, O Nome de Jesus e Que Faremos com Este Homem Chamado Jesus. Foi quando ele realmente começou a ler as mensagens e foi batizado. Ele está na mensagem desde aquela época e agradece a Deus pelo sermão que pegou do chão. O título daquela primeira mensagem era Para que foi dado o Espírito Santo? E ele ainda tem o mesmo livro que pegou aquele dia. Louvado seja o Senhor! Isso sim é que é predestinação. Desde que se tornou representante da Gravações A Voz de Deus, de Gana, em 1993, o irmão Samuel continua empenhado em compartilhar a mesma mensagem que recebeu com a noiva de Gana. Ele já distribuiu cada tipo de material da mensagem que a Gravações A Voz de Deus tem fornecido nos últimos 30 anos, desde livros e fitas, cassete a CDs e cartões SD. E agora o irmão Samuel tem sido equipado com os tablets Ágapo, para que os crentes de Gana possam ter a mensagem toda disponível em inglês, que é seu idioma principal, bem como em seu idioma regional, o Asante Tui. Aqui está o relato do irmão Samuel sobre sua última viagem de distribuição de tablets, realizada em 2023, o que praticamente encerra o primeiro lote de 4.000 tablets distribuídos no país. Tenho o prazer de compartilhar um relato em primeira mão da nossa recente missão de distribuição de tablets em Gana, nos dias 1 e 2 de dezembro de 2023.
Nossa viagem começou bem cedo, saindo do escritório às 4h48 da manhã. Passamos por Kumasi e seguimos para o noroeste, a Techman, na região de Bono East. Apesar da distância geográfica, nossa missão foi um grande sucesso, indo a Techman e Kintampo para a distribuição de tablets. Conseguimos distribuir 394 tablets Ágapo para a Noiva de Cristo, causando um impacto duradouro. As distribuições foram concluídas com confraternizações e expressões de gratidão. Shalom para todos vocês e para a noiva em todo o mundo, irmão Samuel Vontumi. Bem-vindo à dica técnica de hoje. A dica de hoje é para o aplicativo móvel A Mesa. Vamos a fundo em um recurso incrível que pode derrubar as barreiras de idioma e conectá-lo a pessoas do mundo todo. A Gravações à Voz de Deus sempre permaneceu fiel em seu compromisso de manter as palavras exatas do profeta. Cada palavra é importante e queremos garantir que cada palavra seja fielmente representada no texto. Mas o que fazer quando você se depara com uma citação profunda, que está ansioso para compartilhar com alguém que fala um idioma diferente? É aqui que a dica de hoje vem em seu auxílio. Você sabia que no aplicativo móvel A Mesa, você pode destacar uma citação e ela permanecerá automaticamente em todos os perfis de idiomas que você baixou? Depois de destacar o texto, tudo o que você precisa fazer é mudar para o idioma que seu amigo ou familiar fala. E assim, o mesmo texto ainda estará destacado. Agora, você pode copiar esse texto e compartilhar a maravilhosa citação com outras pessoas em um idioma que elas entendam. Esperamos que essa dica não seja apenas útil, mas também uma maneira maravilhosa de compartilhar as palavras do profeta com ainda mais pessoas. Você já pensou nas medidas que tomaria ou na distância que estaria disposto a percorrer para receber um tablet Ágapo? Recebemos inúmeros testemunhos de irmãos e irmãs dedicados que, sem hesitar, fariam um grande esforço para participar de uma reunião de distribuição desse presente de amor do Senhor. Esses crentes têm fome e sede da palavra de Deus inadulterada e não permitirão que nenhum obstáculo se interponha no caminho deles. Como os tablets Ágapo estão percorrendo esse imenso país da República Democrática do Congo, que tem o maior número de crentes, uma distribuição estava finalmente sendo realizada, o mais próximo que já esteve de Lingomo, onde o irmão Patrick Basaka Mboka é o bibliotecário da Gravações à Voz de Deus. Ele precisava decidir se faria essa viagem difícil e exaustiva, e assim recebeu um tablet agora, ou esperaria por um tempo indeterminado para possivelmente receber o tablet mais para frente. Foi uma decisão fácil para ele. Ele decidiu ir à reunião de distribuição para receber um tablet Ágapo para sua biblioteca. Ele tinha um grande desafio pela frente, mas não deixou que isso o desanimasse de forma alguma. Teria de viajar mais de 700 quilômetros, que é 435 milhas, por difíceis caminhos, não estradas, até Mbandaka, na República Democrática do Congo, onde o irmão Mali e a equipe de distribuição estavam distribuindo o tablet Ágapo. Ele sabia que a distância até Mbandaka era longa, mas sabia que poderia levar muito tempo até que outra distribuição de tablets Ágapo fosse realizada em algum lugar mais próximo da biblioteca de Lingomo. Essa longa e difícil viagem não era para conseguir um tablet Ágapo para si próprio, mas para a biblioteca da Gravações à Voz de Deus de Lingomo. Ele sabia que, assim que voltasse com o tablet, a mensagem seria tocada o dia todo para os visitantes, enquanto a biblioteca estivesse aberta. Para muitos dos irmãos e irmãs, essa seria a primeira vez que conseguiriam ouvir o irmão Brana trazer as palavras de vida. A boa notícia é que o irmão Patrick fez a viagem e, quando retornou com o tablet, 54 pessoas vieram individualmente à biblioteca para ouvir o profeta pregar pela primeira vez. Mais 60 vieram para ver o irmão Brana em vídeo. A atmosfera tem sido incrível, pois a voz do irmão Brana pode ser ouvida em toda a biblioteca. Que grande bênção é para os crentes que visitam a biblioteca de Lingomo, o impacto que terá será imensurável.
Os irmãos Francisco Viramontes e Fernando Sanches, ambos distribuidores da Gravações A Voz de Deus do México, voltaram para casa recentemente depois de uma distribuição muito bem sucedida de tablets Ágapo na Venezuela em dezembro. Nossos irmãos passaram 12 dias viajando pela Venezuela. Realizaram 10 cultos de apresentação do Ágapo. Em alguns lugares, as instalações não eram grandes o suficiente para comportar as multidões que se reuniam. Por isso, foram programados 2 cultos em um dia para acomodar o número de crentes. Nas áreas rurais, os irmãos realizavam um culto de apresentação pela manhã e, em seguida, viajavam de 3 a 4 horas até a próxima cidadezinha para realizar outro culto à tarde, aproveitando o fato de estarem nessas áreas rurais isoladas. Eles realmente se empenharam, viajando mais de 2.600 quilômetros e distribuindo 1.240 tablets Ágapo. Foi realmente um momento maravilhoso com os crentes da Venezuela. Aqui está uma parte do relato dos irmãos sobre a viagem. Bom dia, amigos. Estamos muito felizes por fazer parte da noiva e da obra que está sendo realizado em todo o mundo. Meu irmão Francisco e eu nos reunimos novamente para uma nova missão: começar a distribuição de tablets Ágapo na Venezuela. Foi bastante trabalhoso. Nossa viagem começou em 29 de novembro e terminou com nosso retorno ao México em 12 de dezembro. Começamos a distribuição na cidade de Barquisimeto no dia 2 de dezembro, com 2 apresentações, começando às 9 da manhã e terminando às 8h30 da noite. Apesar do cansaço, foi um dia abençoado, pois recebemos 780 participantes e distribuímos 423 tablets. No terceiro dia, fizemos uma apresentação em Piritu durante 5 horas, com mais de 130 crentes presentes e 82 tablets distribuídos. Era um lugar muito humilde, mas fomos muito abençoados ao ver que Deus tem um povo escolhido ali. Esses preciosos crentes não conseguiram participar das reuniões do dia anterior em Barquisimeto por motivos econômicos. Quando o pastor nos informou isso, fomos lá realizar a apresentação do Ágapo e entregar os tablets para eles. Passamos um momento muito bom com nossos preciosos irmãos. No quarto dia, fizemos a viagem de 9 horas de Barquisimeto a Puerto La Cruz e chegamos sem dificuldades. No quinto dia, tivemos mais 2 apresentações, pois nem todos os crentes puderam se reunir ao mesmo tempo devido a questões de trabalho e transporte. Um total de 181 crentes compareceram aos cultos e 119 tablets foram distribuídos às famílias. Apesar do cansaço pelas longas horas de trabalho, sentimos imensa alegria e gratidão ao testemunhar a felicidade dos nossos irmãos ao finalmente receberem o tablet Ágapo, que esperaram ansiosamente. Um grupo saiu às 2 da manhã e dirigiu 4 horas só para participar da reunião e estavam nos esperando no hotel quando chegamos. No sexto dia, com a missão concluída em Puerto La Cruz, soubemos de mais pessoas que não puderam participar das reuniões devido à distância. Então, partimos para uma pequena cidade chamada Curupano, um lugar muito humilde onde Deus predestinou sementes que estavam prontas para receber. Realizamos a 6ª apresentação e 43 pessoas compareceram e 31 tablets Ágapo foram entregues. Mais tarde, naquele mesmo dia, viajamos apressadamente por mais 3 horas e meia até Maturim. O 7º culto de apresentação foi realizado para um pequeno grupo de mais de 30 irmãos. Pudemos ver outra grande vitória, pois fomos informados de que as estradas eram perigosas devido a bandidos e ladrões. Felizmente, o Senhor nos abriu um caminho e chegamos em segurança. No 7º dia, viajamos entre 11 e 12 horas, 1.958 quilômetros, de volta a Barquisimeto, para reabastecimento no escritório da Gravações A Voz de Deus. No dia seguinte, partimos de manhã cedo para a cidade de Valência, onde estavam programadas mais 2 apresentações. Chegamos ao hotel com muitos crentes já presentes e prontos para a reunião que seria realizada. Eles estavam muito felizes e a atmosfera era de grande expectativa. A sala de reuniões do hotel estava lotada, com mais de 350 crentes presentes. 237 tablets foram entregues pela manhã e no culto da tarde
outras 208 pessoas se reuniram e 136 tablets foram distribuídos. Foi um dia extraordinário para nós e muito impactante para todos os que compareceram. No 9º dia, estávamos de volta a Barquisimeto, onde uma igreja local nos convidou para o 10º e último culto de apresentação da viagem. Muitos membros dessa igreja não puderam comparecer, então fizemos um convite aberto a todos que quisessem participar. Outros 121 tablets foram entregues aos 214 crentes que se reuniram. Agradecemos a Deus por nos dar essa grande bênção de poder iniciar a distribuição de tablets neste país da Venezuela. Durante esses dias, muito mais crentes fizeram o cadastro para receber o tablet. Creio que Deus tem um tempo perfeito para que os novos tablets sejam enviados e distribuídos nesse país. Muito obrigado por suas orações. Seus irmãos e amigos, irmãos Francisco e Fernando. Shalom. Deus os abençoe, irmãos, por seu serviço à noiva. Estejam atentos ao primeiro dos 3 vídeos dessa viagem, que serão postados no aplicativo Lifeline ainda hoje. E, por último, recebemos um testemunho maravilhoso da República Democrática do Congo que gostaríamos de compartilhar com vocês. Diz o seguinte: Shalom, a noiva de Jesus Cristo. Quero compartilhar esse testemunho para a glória de Deus. Há pelo menos um mês eu estava muito deprimido e desesperado. Muitas coisas não estavam bem comigo. Tinha dores no coração, sofria de problemas na bexiga, sofria também de complexos e muitas outras coisas. Então me lembrei do que o irmão Brana disse, que o absoluto da mulher era o profeta e o absoluto do profeta era Deus. Então, decidi escrever uma carta a gravações à voz de Deus e ao irmão José. Eu chorava enquanto escrevia, derramando muitas lágrimas. Quando terminei de escrever a carta, não tinha como enviá-la porque meu celular não tinha mais bateria e não havia eletricidade para carregá-lo. Então, guardei a carta e decidi enviá-la assim que tivesse conexão à internet. Como era domingo, fui ao culto. Durante a pregação, o irmão Brana orou por nós e ali aceitei minha cura. Depois da fita, fiquei muito aliviado e feliz por ter sido curado. E desde aquele dia, estou completamente curado e livre. Portanto, não era mais necessário enviar aquele pedido de oração, mas sim essa carta de testemunho e agradecimento ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço imensamente ao Senhor Jesus Cristo por sua graça e seu amor para comigo. Peço que me mantenham em suas orações para que eu não perca a fé em Deus até o fim da minha vida. Assinado irmão Zoe, da República Democrática do Congo. É maravilhoso como o Senhor lhe deu a resposta mais rápido do que ele podia enviar o pedido. Ele com certeza é socorro bem presente nos momentos de necessidade. Bem, isso encerra o episódio de hoje. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Também publicamos os novos questionários sobre a mensagem de janeiro. As fitas deste mês são Jeová Jiré 2 e Jeová Jiré 3. Como sempre, obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e shalom. Shalom.